Luísa, nós vamos iniciar a colheita do seu depoimento, tá? Eu tiver que a senhora responda no tom mais alto que a senhora puder, para que os jurados possam ouvir o seu depoimento, tá bom? Seu nome completo? Heloísa Martins da Silva. O nome dos seus pais e a sua data de nascimento? Maura Martins de Nascimento, Eliano da Silva, 21 de 9 de 1998. Tá. Qual que é o teu relacionamento com o Leonardo? Marido. Ele é seu marido. A senhora vai ser, então, ouvida na condição de informante nesse plenário do júri, tá? O primeiro a fazer perguntas vai ser o advogado do Leonardo, depois o doutor Anderson, por fim, o Ministério Público e os jurados, tá? Doutor Israel tem a palavra. Obrigado, senhora. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Heloísa, você é esposa do Leonardo há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Gostaria que você falasse um pouco mais alto para que os jurados possam te ouvir, tá? Vocês têm filhos? Tenho 2. Qual a idade deles? 2, 9 e 7. E eles estão com quem? Tá com a minha sogra. Você está presa? Tô. Por quê? Porque estão me acusando que eu emprestei o meu carro para fazer assassinato e eu não emprestei. Tanto como já foi provado que o meu carro não foi usado, a pessoa já foi confessar, mas ainda continuo presa. Essa prisão tua é temporária ou preventiva? É temporária. Por quanto tempo? 30 dias. E vence quando? Vence dia 8. Dia 8 agora? E você já conversou com o delegado? Já o delegado falou que não ia pedir minha preventiva. Que você seria liberado dia 8? Seria. Muito bem. Sobre esses fatos que estão em julgamento hoje aqui, sobre a morte do Lúcio, você chegou a conhecer esse Lúcio? Eu nunca nem vi ele. Pode falar um pouco mais alto. Eu nunca nem vi. Você chegou a conhecer a co-denunciada Marta? A Marta eu conheço só por vista. Você mora onde? Eu moro em São João do Caiuá. E a Marta morava lá também? Ou mora lá? Eu não sei informar se ela mora lá, se ela morava. Eu não tinha conhecimento. Mas você ouviu falar desse Lúcio? Só depois de morto. Antes você não tinha? Muito bem. E o Leonardo, ele conhecia esse Lúcio? Não. Ele conhecia a Marta? Não, também não, porque ele não tinha envolvimento com mulher nenhuma. E ele tinha algum tipo de negócio com esse Lúcio? Não. Nunca. O que o Leonardo fazia lá em São João do Caiuá? Ele trabalha 10 anos na material de construção Casa Portuguesa. É uma casa de material de construção? É. E ele estava trabalhando lá ainda na época dos fatos? Ele se demitiu em 2019, no começo, e a gente foi para Santa Catarina. Aí nós ficou lá 9 meses, tanto que ele fez os cursos tudo lá uns cursos de carro forte, essas coisas. Aí, vigilante? Aí ele não conseguiu serviço lá, mas aí nós estava recebendo depois que ele saiu da Portuguesa, nós ficou recebendo do serviço dele ainda. Aí quando auxílio do desemprego? Aí quando acabou a gente voltou para São João. E vocês estão morando lá em São João? Agora estou. E vocês moram onde lá? No fundo da casa da minha sogra. Dos pais dele, do Leonardo? Os pais dele moram na casa da frente, é isso? Mora. E vocês no fundo, na casa do fundo? Você sabe se o Leonardo tinha algum negócio, alguma coisa em Marialva? Não, nós nunca foi lá, ele nunca foi lá. Sabe se ele tinha emprestado o carro dele para alguém vir aqui em Marialva? Não, tanto que eu não permitiria. No dia dos fatos, Heloísa, consta que um veículo Astra branco, que poderia ter a placa do veículo do Leonardo, esteve aqui em Marialva e alguém que estaria dirigindo esse veículo
teria efetuado vários disparos de arma de fogo nessa vítima, no Lúcio França Bessa, que seriam 7 disparos de arma de fogo. E isso teria ocorrido no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 22 horas. Você se recorda o que é que aconteceu nesse dia, onde vocês estavam, se o Leonardo estava junto ou não? Nesse dia nós estávamos na casa da minha mãe fazendo churrasco. A sua mãe é a dona? Maura. Tá, e quem mais estava lá? Estava minha mãe, o namorado da minha mãe, a Jéssica, minha irmã, meu irmão, o marido da minha irmã e os meus filhos, e Leonardo. E ele estava com esse carro, com esse Astra? Sim, nós só tinha ele. Que cor que é esse carro? Era branco. E que horas que começou esse churrasco? Eu tinha começado na base das 7, 8 horas, se eu não me engano. Era à noite? Era. E foi até que horas, mais ou menos? Todo final de semana a gente ia para casa da minha mãe. Todo final de semana. E a gente ficava lá mais ou menos até 1, 2 da manhã, depois nós ia para casa. E nesse dia, vocês ficaram direto lá ou o Leonardo saiu? Nós ficamos sempre lá. O único horário que o Leonardo saiu foi para ir comprar cerveja lá na mercearia da Cristina, tanto que ela prova que ele foi lá. Mas isso foi em torno de meia hora, já voltou, nem deu nem isso. E ele foi também com o namorado da minha mãe, foi rápido. Foi só sair para ir à mercearia? Só saiu e voltou. Tá, e esse carro, ele chegou a emprestar para alguém ou o carro ficou lá nessa residência? Leonardo não emprestou porque eu também não permitiria. Leonardo não empresta carro para ninguém. Houve uma informação de que esse carro teria passado no pedágio ali de Atalaia e teria sido fotografado. Ele não foi emprestado por uma terceira pessoa? Não, jamais. O Leonardo teve envolvimento com tráfico de drogas? Não, porque ele trabalhava 10 anos na Portuguesa e ele também nunca teve motivo para ir. Sempre teve o pai que ajuda ele sempre. O pai dele trabalhava com o quê? Ele trabalha na prefeitura. De São João do Caiuá. Constou também que a Marta, que convivia com o Lúcio, teria mudado para Marialva. Você sabia disso ou soube depois? Como é que foi? Eu não sabia de nada. Você chegou a conhecer alguma filha da Marta? Eu conheço a Andreina, mas ela é tipo só de escola. Depois disso eu nunca mais conversei com ela, tanto que eu não saio para canto nenhum, então eu nunca mais vi ela. Vocês moram com as duas crianças, vocês moravam na época com as duas crianças? Sim. Você sabe se o Leonardo tinha algum negócio em Maringá? Não. Você se lembra da placa desse veículo dele, do Astra? Não. Ele tinha um outro carro ou não? Ou só esse? Não, ele comprava carro assim só para revender. Carro assim usado. A Jéssica, que estava lá na na casa da sua sogra, tua mãe, né? Uhum. Nesse dia do churrasco, ela pousou na sua casa, foi embora. O que aconteceu depois do churrasco? Ela tinha dormido lá em casa. E ela estava sozinha, estava com alguém? Estava com o filho dela. Que é um filho adotivo dela? Isso. Após esse fato, também saiu uma informação de um tal de Boré. Quem é esse Boré? Se eu não me engano, na época, o Boré era namorado da Marta. Tava namorando, alguma coisa assim. Depois que eu fiquei sabendo também, depois tudo... Após os fatos? Isso. E sabe onde ele está hoje? Você sabe se o Lúcio ficou preso, cometeu algum crime? O que aconteceu com ele? Depois que ele morreu, a gente ficou sabendo que ele ficou preso muito tempo, né?
por isso... Sabe por quanto tempo? Não, porque eu nunca vi ele de vista, nunca vi. Não sei quanto tempo, mais ou menos. O Leonardo tinha envolvimento com outros crimes, com outros fatos? Não, ele não saía para nada e quando saía era só eu, ele e os meninos. Então, não. Sabe se o Leonardo, nessa época aqui, antes desses fatos, tinha algum outro processo? Não, Chegou aí em delegacia? não. Tá ok. Nada mais. Obrigado. Doutor Anderson, pela defesa da Remarque, tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Então, esse Boré, você poderia repetir novamente? Quem é esse Boré? O que ele era aí nessa história toda? O Boré, se eu não me engano, ele era namorado ou é da Marta. Da Marta, namorado da Marta. É. Algum outro fato, alguma outra coisa que você saiba a respeito desse relacionamento da Marta com esse Boré? Não, Não. não. Sem mais, excelência. Doutor, tem a palavra pelo Ministério Público. Eu agradeço, doutora. Dona Heloísa, boa tarde. Boa tarde. Dona Heloísa, acompanhando essa linha então de raciocínio dos doutores, esse Boré, qual que é o nome dele? Ele não tinha uma relação de parentesco com a senhora ou com o Leonardo, alguma coisa assim? Ele é meu primo, assim, meio distante. Tipo, Entendi. como eu não saio de casa, então eu não tenho convívio com a família. Entendi, mas é seu ele primo? É. Ok. Me diga uma coisa, o doutor perguntou, o doutor Israel, a respeito da situação que gerou a sua prisão temporária, né? E a senhora disse que é um carro, alguma coisa assim. Que carro é esse? Não é esse mesmo Astra que a gente está discutindo aqui, não? Não, é um Gol. Um Gol, ok. Esse Astra, né, que depois, enfim, esse Astra está na propriedade ainda do Leonardo, da senhora? Ele foi vendido? Qual que é a situação? Eu vendi. A senhora vendeu? Vendeu para quem? Onde que esse carro se encontra? Eu não sei, eu postei no Facebook e compraram. Mas a senhora não sabe a localidade? Se foi de Alto Paraná? Não Se a pessoa foi registrado no município de Alto Paraná, esse veículo? Não sei, Não sei sabe? não tô me Essa venda recordando. foi logo depois desses fatos aí? Demorou um pouco? Como que é? Acho que demorou. Demorou? Demorou. Depois de um tempo? Demorou muito. Uhum. Tá. Quando, após a venda que a senhora realizou desse veículo, ele estava em seu nome, esse veículo? Não, Não? Estava no nome de quem? dele. O Leonardo, ele ficou preso, né? Por um tempo, foi solto, Sim, depois voltou ele estava a de ser preso. tornozeleira. Ah, tá. Na época que foi vendido, ele estava tornozeleiro. Então, ele quem assinou toda a documentação. É. Tá, a senhora teve conhecimento se, quando da transferência desse veículo, ocorreu algum problema, alguma dificuldade junto ao Detran para transferir esse veículo ou foi tudo normal? Normal. Normal? Normal. Ok. A senhora se recorda, quando a senhora prestou depoimento em outra oportunidade, né? Eu lhe pedi para que a juíza lhe mostrasse a fotografia do veículo Astra branco passando no pedágio. A senhora confirmou que aquele era o carro de propriedade do seu esposo, de vocês, correto? Qual que é a justificativa para aquele carro estar passando naquele horário, no pedágio ali de Presidente Castelo Branco, no dia 14/9 à noite? A senhora tem alguma justificativa para isso? A senhora disse que estavam lá, que não emprestou o carro para ninguém. Eu não sei, porque a gente ficou só na minha mãe. O único horário que ele saiu foi e voltou. Uhum. E eu não conheço, pra cá eu não conheço nada. Castelo Branco, Maringá, nada. Em algum momento, a senhora, a sua família, o próprio Leonardo, foi atrás para saber se existia algum veículo com placa clonada? Vocês foram atrás disso? Não. Não foram? Não. Ok. Como que o Leonardo foi pro churrasco lá na casa da sua mãe naquele dia? A roupa? Não, como que ele foi? Qual veículo? Ele foi a pé? Vocês foram de carro? Nós foi de carro, com Astra. Com esse veículo? É. Tá. Excelência, eu preciso que seja exibido o depoimento da pessoa de Claudinei no evento 258.5, minuto 3.30. Claudinei, quem que é o Claudinei? É o namorado da minha mãe. Ele estava presente nesse dia? Tava. Estava, ok. É 352.5, doutor? 258.5. 258.
Minuto 3 minutos e 30 segundos. Talvez um pouquinho antes, pode ser um pouquinho antes, também uns 10 segundos antes. O Leonardo e o menino, um colega nosso lá que tá junto com nós, depois ele foi embora. O Leonardo estava a pé, estava de carro, como é que ele estava lá na casa do senhor? Ele subiu comigo de moto. Aí depois ele chegou com o carro dele, né? Aí ficou lá. Depois ele pegou a mulher dele e foi embora. Disse que foi ao churrasco, à casa da sua sogra, Leonardo, com ele de moto. Ele mora do lado da minha mãe. Ele mora do lado, como é que ele subiu de moto? Não, eu tô perguntando porque o Claudinei disse isso. E Claudinei, que é o namorado da sua mãe, esposa da sua mãe. E ele toma muito álcool. Ele bebe muito álcool, ele já não é normal. Aí nós botou ele para ser testemunha por causa que ele estava com a gente, mas Leonardo não saiu de moto, porque Tá, ele... ok. A senhora disse então que ele mora, a casa da sua mãe é do lado da de vocês? A casa da minha mãe é do lado da casa dele. Ah, ele não mora com a sua mãe? Não. Ok, perfeito. Eu agradeço. Vou continuar, excelência. A senhora disse que a pessoa de Jéssica estava lá com vocês? O que ela foi fazer lá? Se eu não me engano, a mãe dela morava lá, em São João. Aí, como a mãe dela tem problema no joelho, aí sempre ela estava em São João. Mas ela dormiu na casa da senhora aquele dia? Sim, ela é madrinha do meu... Por que ela não dormiu na casa da mãe dela? Porque a gente tinha chamado ela para ir no churrasco e ela é madrinha do meu filho. Tá, quando ela foi ouvida, ela disse que ela lá estaria para fazer tratamento de saúde. Não tem nada a ver com isso? Também, que ela estava com anemia. Também era isso. Uhum. Na primeira oportunidade que a senhora foi ouvida, no evento 258.8, se necessário, pode até transcrever tudo, a senhora não mencionou a Jéssica no churrasco, lá na sua sogra. E hoje a senhora mencionou. Mas ela estava. Ela estava? Estava. No depoimento que a senhora deu na outra oportunidade, a senhora, me respondendo, disse acreditar que a placa do veículo do Astra teria sido clonada. Uhum. Né? Eu repito, vocês não foram atrás para saber se de fato isso então, a gente acha que foi clonado, mas a gente correr atrás disso, a gente não correu. Porque... Mesmo sabendo que o seu esposo está sendo acusado diante dessas circunstâncias. Sim, mas tem muitos casos, né, disso. Todo final de semana vocês faziam um churrasco lá? Quase todo final de semana a gente estava na minha mãe. Como que a senhora, quase todo final de semana, perfeito, como que a senhora pode ter a certeza que naquele final de semana, naquele sábado, foi o dia 14/9 que vocês estavam na residência da sua mãe? Mas todo sábado a gente estava... Quase, né? Porque a gente não sai por canto nenhum, nada. São João, ninguém vê a nossa cara. O único lugar que a gente vai é na minha mãe para casa da minha mãe. Então... Tá. Havia naquela oportunidade comemoração de aniversário de alguém? Eu não me lembro. Não se recorda? Não. Se recorda que horas que vocês deixaram esse local? A gente tinha costume de sair 1, 2... E eu tinha neném de colo, estava de neném de colo. Uhum. E o carro sempre tem que estar lá perto de mim. Entendi. Era sempre esse horário. Tá, jóia. Muito obrigado. Sem mais, doutor. Esse Baré, que seria o namorado da Marta, ele participou desse churrasco no dia? Não, a gente não tem intimidade, não. Tá. O Leonardo tinha contato com ele? Também não.
O Leonardo está preso em Alto Paraná pelo que, a senhora sabe? Leonardo está em Paranavaí. Em Paranavaí pelo que, a senhora sabe? Ele tá. Depois que ele foi preso a primeira vez, tudo que acontecia em São João era ele. Tudo que acontecia. Tanto que depois que ele foi preso, todo mês o delegado estava lá em casa, revistando tudo. Foi uma perseguição da bexiga. Tá. Foi encontrado uma arma na casa dele? Foi, porque ele comprou por causa disso, por causa que o povo estava achando que ele estava fazendo coisa errada. Não entendi. Tipo assim, ele comprou porque ele estava com medo de alguém querer entrar fazer maldade pra gente por causa desse acontecimento em Marialva. Tá. Sabe se a Marta continua o relacionamento com esse Barê, que é parente seu? Eu parente distante, não faço ideia. Tá. Questiono o senhor jurado se tem perguntas a fazer. Não? Estou dando por encerrado, então, seu depoimento. Já vou de pronto dispensá-la a interesse da defesa e mantê-la aqui. Eu não sei como vai ficar a questão da escolta. Doutor Ricardo também não, né? Seu nome completo? Leonardo Santana da Silva. Leonardo, esse é o momento do seu interrogatório no plenário de julgamento, tá? O interrogatório, ele é um ato de defesa. O senhor fica, então, ciente de que, em razão de garantia constitucional, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio se assim o desejar. Mas é um momento importante onde o senhor pode trazer a sua versão, né, ao conhecimento dos jurados, que vão fazer o julgamento hoje, né, para que eles possam analisar em conjunto com as outras provas a que já tomaram conhecimento, tá certo? Sim. O senhor também fica ciente de que a confissão é uma circunstância atenuante. Havendo confissão, ela determina que o juiz reduz a pena em caso de eventual sentença condenatória, tá certo? Certo. Teu grau de escolaridade, qual é? Tenho um ensino médio completo. Tua profissão? Estava trabalhando no último emprego como balconista, vendedor, materiais de construção. O senhor é casado, né? Sim. Sua esposa prestou depoimento. Tem quantos filhos com ela? Tenho 2 filhos. Tá. Tem filhos de algum outro relacionamento? Não. O senhor é da onde? Sou de São João do Caiuá. É nascido lá? Nascido e criado lá. Tá. Tua vida inteira, então, foi naquela cidade? Foi na cidade. O senhor já respondeu a outros processos criminais? Não. Está respondendo a outros Estou processos? respondendo. Pelo quê? Estou respondendo suspeito de tráfico e homicídio. Tá. Essas investigações estão correndo em que cidade? Lá em São João do Caiuá. Em São João do Caiuá. Tá certo. Com relação a essa acusação, né, da morte do Lúcio Bessa, o senhor praticou esse crime? Se o fez em companhia da Marta? Qual foi a situação que o senhor se viu envolvido? Não pratiquei crime, não. Eu não conheci o Lúcio, na verdade. Não sei nem quem que é. Tá. Esteve em Marialva no dia dos fatos? Também não O disse. senhor sabe qual é o dia dos fatos? Também não me recordo quando aconteceu também. Tá. O senhor sabe onde estava no dia dos fatos? Estava na casa da minha sogra. Tá. É nesse churrasco que mencionaram no processo. Sim. Tá. Esse churrasco era em razão do quê? Eu também fazia um churrasco lá toda semana, dando notícia. Até então, depois no dia 21 foi aniversário da minha esposa, nós fez de novo, e no dia 27 nós fez de novo, foi o meu aniversário. Tá. Nesse dia que o senhor menciona como sendo o dia dos fatos, havia alguma festividade especial? Não, nós fazia de 4 final de semana, né, que nós saíamos lá na casa da minha sogra e ia pra casa, quando saía, né, de frequentar baile, essas coisas. Esse veículo, esse Astra, mencionado na denúncia, ele pertencia ao senhor? Exatamente. É um GM Astra, cor branca, placas IGP 1146. A placa eu não me recordo. Mas é isso mesmo, um Astra branco.
senhor se deslocou para Marialva utilizando esse veículo? Não, Emprestou para alguma outra? também não. Eu não saí de São João do Caiuá. Eu não empresto carro, né? O senhor conhecia a Marta? Olha, devidamente ao meu trabalho lá na loja lá em São João, ela, por ser uma cidade pequena, a gente acaba conhecendo todo mundo, sabe, como cliente, como profissional. Tá, sabe alguma coisa da vida pregressa dela? Ela tinha Também. envolvimento com crimes, era casada com gente... Não faço a mínima ideia, alguma Letícia. coisa, até pela cidade ser pequena. Não faço ideia. Meu foco era trabalhar, sabe? O senhor conhecia a filha dela? Também não, eu tinha visto ela na loja lá com ela, acompanhando, mas conhecer assim de conversar, não. O senhor estava envolvido com essas pessoas que supostamente teriam ido até a casa Não, dona Letícia. delas, intimidado, pego os celulares naquele Não, dia? jamais. O senhor disse que está sendo investigado por tráfico de drogas. Na época, o senhor tinha alguma ligação com o tráfico? Também não, até então está sendo até concluído, que o delegado falou para mim que eu não tenho nada a ver com isso mesmo, estou sendo suspeito de uma perseguição que está acontecendo na cidade, devido a esse caso que ocorreu aqui em Marialva, sabe? Esse cara pegando muito no meu pé. Eu nem saí de casa, estava cumprindo a tornozeleira certinha, do meio dos corretos, né, as normas. Aí eu não fiquei até sem entender por que essa perseguição sobre a minha pessoa, sabe? Foi apreendida uma arma que houve uma correspondência Não, era até uma com a arma. vítima do homicídio lá. Isso era até uma arma velha, dona Letícia. Era velha, né? Velha, mas devido ao fato dessa perseguição, sabe? Eu com ele também, de supostos amigos, né? Como ele tinha inimigos, tinha amigos também, né? Eu fiquei com medo, fiquei coagido. Eu tive que, para manter a proteção da minha vida e minha família, fiquei com medo de alguém invadir a minha casa, sabe? Então o senhor nega qualquer relação com esse homicídio. Nego, tem nada a ver com esse homicídio. O senhor nega ter envolvimento com tráfico de drogas. Nego. E com as pessoas que supostamente teriam intimidado a Marta naquela ocasião. Quem é Boré? Boré? Pelo que o povo fala na cidade lá, né? Era um antigo namorado dela, também não conheço assim, sabe? Esse sujeito era envolvido também com ilícitos? Não faço a mínima ideia da notícia. Ele é parente da sua esposa, ou um parente distante? Então, ele nunca comentou comigo. O senhor sabe para onde que a Marta foi depois desses fatos? Também não. O senhor tomou conhecimento de que o seu veículo ele foi identificado num posto de pedágio. O senhor tem alguma justificativa para isso ter Na minha acontecido? opinião, Domitila, ele foi clonado, porque lá em São João, lá Domitila, está acontecendo fato de clonagem de carro. Uma facção que está clonando carro. Até então o delegado mencionou que é o terceiro carro que está aparecendo, sabe? Inclusive, até o carro do prefeito, esse dia estava andando lá na Bahia, e não estava. O senhor tomou alguma providência com relação Eu não fui a atrás, que não chegou nenhuma multa, nem nenhuma coisa, não fui atrás, não cheguei a procurar. Doutor Ricardo, pelo Ministério Público, tem a palavra. Boa tarde. Fernando, nessa mesma linha de raciocínio, tá? O senhor tem conhecimento que um dos fundamentos para o senhor estar sendo acusado aqui é que seu carro foi fotografado na Praça de Piedade Presidente Castelo Branco no dia dos fatos, à noite, e também que foi anotado a placa dele com um erro de numeração pela testemunha que esteve aqui hoje, né? Na época ele anotou e coincidiu com as características do seu veículo. Não era o seu veículo? Não era meu veículo, não saiu de São João. O senhor está me relatando, então, que acredita que tenha sido clonado. O senhor não foi verificar isso? Não foi. O senhor responde pelo um homicídio duplamente qualificado. Né? O senhor está na qualidade de acusado, o senhor não vai verificar se foi ou Então, não para provar a sua inocência. Do decorrido na prisão, ganhei a liberdade, nem procurei me aprofundar sobre isso. Tá. Até então, do pé delegado comentou, né? Que tá tendo uma facção de umas dados, que é o terceiro caso, entendeu? Questão de clonagem de O carro. senhor tem documentado isso que o delegado falou? Ele falou comigo só na questão. O senhor não tem nenhum documento em relação a isso? Ok. Esse veículo, após esse ocorrido, ele foi vendido? Depois de um tempo foi vendido. Depois de quanto tempo?
há mais ou menos uns 8 meses. Não, depois que eu fiquei acho que uns 10 meses preso aqui em Marialva, eu ganhei a liberdade, depois eu fiquei uns 8 meses ali, acho que foi mais ou menos isso. Essa faixa. E na transferência desse veículo, foi tudo normal? Ocorreu alguma situação irregular de suspeita de clonagem? O Detran... Não, passou tranquilo. Passou tranquilo. Tá, o senhor avisou o comprador desse veículo a respeito dessa situação? Não. Não, também não. O senhor tem conhecimento se, posterior a isso, houve alguma situação com esse novo comprador, com esse novo proprietário? Eu não tive contato nenhum com ele. Ele responde. Não faço nem ideia, lá não perguntei. O senhor não tem nunca teve nenhuma conversa, algum relacionamento com a dona Marta, também acusada nesse processo? Não, jamais. Jamais. O senhor respondeu agora para a magistrada, né, que esse inquérito aí relacionado ao tráfico de drogas, o delegado falou para o senhor que seria arquivado? Sim, porque não tem prova. Que estava agindo é o principal suspeito de acusação, né, que é só denúncia. Eu não fui pego com droga, não fui pego com nada. Mas o senhor não tem conhecimento que o senhor foi denunciado por esse crime? Sim, o delegado falou. Então, o senhor foi denunciado. Mas denúncias falsas, né? Não, denunciado assim. O senhor está sendo processado. O Ministério Público de Alto Paraná já ingressou com a denúncia contra o senhor. Sim. Vai responder criminalmente por esse crime de associação mas criminosa e tráfico de drogas. Ia ser arquivado, ele falou pra mim. Não, está denunciado. Em relação a essa outra situação que o senhor está respondendo por um homicídio, também consta a denúncia do senhor em relação a esse homicídio qualificado, né? Só, por gentileza. Roberto Rivelino Nascimento Jardim. Jamais, doutor, jamais. Foi feito um confronto balístico da arma apreendida na sua casa e deu que a bala saiu dessa arma. O senhor não tem... Não faço ideia, doutor. Não faz ideia também. O que estão te perseguindo, então, por tudo isso? Uma submetralhadora apreendida, 9mm na sua casa, aí envolvimento com esse homicídio, agora envolvimento com outro homicídio aqui em Marialva, envolvimento com o tráfico de drogas. Então, doutor, devido ao que, doutor? Devido a esse rapaz aqui que tá me acusando aqui em Marialva, ele é um cara perigoso, como eu te comentei. Ele tem amigo, mas também tem inimigo. Aí eu fiquei coagido, né, com a minha família mesmo, saí dentro de casa, só converseiro vai, converseiro vem. Eu tinha que me defender, não que eu ia trazer algum mal para a sociedade, eu tinha que me defender de alguma forma, se viesse até a mim, que eu fiquei com medo. Tá. Nesses processos de tráfico e de homicídio lá em Alto Paraná, o senhor também está preso ou não? Tem mandado contra o senhor em relação ao tráfico e homicídio lá em Alto Paraná, lá em São João do Paraná? Alto Paraná não. Porque é comarca, né? O fórum é em Alto Paraná. Não, eu falei que o cara ia ser arquivado, que estava achando os principais suspeitos, estava em outra linhagem já. Além dessa situação do Lúcio, né, o senhor tem mais algum inimigo na cidade que gostaria de prejudicá-lo? Como tá eu não faço ideia, doutor. Por ser uma cidade pequena, ela é uma cidade lá que o pessoal lá é meio, sabe, mata mesmo. O pessoal lá é meio... A cidade, por ser pequena, mas existe muita violência naquela cidade. Uhum. Tá. A época que esse homicídio do Lúcio França Bessa aconteceu, o senhor não estava trabalhando? Não, eu tinha ido passando Catarina, fiz um curso de vigilante lá, aí tentei lá exercer lá a função lá, mas não consegui emprego. Aí eu voltei. Aí depois com 2 meses aqui no Paraná de volta, aí aconteceu esse fato aí com ele. Entendi. Nesses 2 meses de volta o senhor não estava trabalhando? Não, eu estava sobrevivendo com o seguro da empresa. Do material de construção? Certo, isso mesmo. Tá já. Obrigado. Sem mais, doutor. Doutor Israel tem a palavra pela defesa do Leonardo. Opa, desculpa, primeiro eu vou passar a palavra ao doutor Anderson e deixá-lo por fim. Tem a palavra, doutor Anderson. Boa tarde. Boa tarde. Leonardo, você conhecia ou tinha amizade com a Marta Cordeiro? Amizade vínculo nenhum, doutor. Você tinha alguma amizade ou conhecia ou mantinha contato direto com a Andreina? Não. Cordeiro ou Ana Cordeiro? Também não, doutor. Tá. Com relação a eles ali, você
sabia que eles moravam lá em São João, tinha, às vezes viu no comércio, vendeu alguma coisa no material de construção, mas amizade você não tinha, não conhecia. Com elas, doutor? Não tinha amizade nenhuma. Era só mais profissional mesmo, né, sabe? Certo. Sem mais perguntas, excelência. Agora sim, doutor Israel tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, doutor. Leonardo, o senhor estava respondendo em relação a essa questão do trabalho. O senhor tem alguma expectativa, alguma perspectiva de relação ao trabalho? O senhor trabalhou 10 anos. Isso, tem, doutor, que quando eu estava lá na rua de Transileiro, tem um amigo meu que estava construindo uma empresa lá em Palmavai de materiais de construção, sabe? Aí ele estava me chamando para me dar a oportunidade de gerenciar aquela empresa dele, sabe? Quando muito tempo eu trabalhei na Portuguesa lá, eu fazia de tudo lá. Eu trabalhei na parte da contabilidade, trabalhei na parte de vendas. Aí ele me fez uma oferta de emprego. Até então ele estava até esperando, doutor, quando eu estava na rua esperando, eu me resolver com a justiça, né? Para poder fazer essa função de gerente para ele lá na empresa Quer dele. dizer, em liberdade, você então já tem esse trabalho. Já tenho, quando eu resolver isso aqui, disponível. quando eu resolver tudo que eu tenho para resolver com a justiça, eu creio que minha oportunidade vai estar lá indo com ele. Em Paranavaí. Paranavaí. O senhor sempre conviveu com a sua família? Sempre convido minha família. O senhor é casado há quanto tempo? Sou casado há mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos. 8 anos. Com a Heloísa. Com a Heloísa. Com ela que o senhor tem esses 2 filhos. O senhor lembra da idade deles? Um de 2 anos e outro de 7, vai fazer 8 agora. E eles estão com quem hoje? Estão com meus pais. E a Heloísa, como que ela é como esposa? Ela sempre conviveu com o senhor ou ela teve alguma ligação com essas outras pessoas que foram referidas? Não, a Heloísa sempre foi tranquila, doutor. Nunca teve contato, tanto que ela não tinha muito contato, ela não gostava muito, ela era mais caseiro, mais família, sabe? Quando eu saí era só eu e os meninos, e era só na casa da mãe dela e pra casa, sabe? Essas acusações que foram feitas contra o senhor lá em São João do Ivaí, elas foram feitas quando? Antes desse fato aqui de Marialva ou depois? Depois do fato de Marialva. E por quê? O senhor tem alguma ideia? Eu tenho mais ou menos assim na minha mente, que acho que pelo fato, doutor, acho que como foi aqui, como foi muito divulgado aqui, né, lá por ser uma cidade pequena, lá ninguém quer ver ninguém naquela cidade lá, sabe? Aí conversa vai, conversa vem, né, vai pra autoridade. Mas no fato não é real. Eu me senti tipo uma perseguido na cidade. Minha tornozeleira era domiciliar, eu não saía de casa, meus pais moram na frente, minha mãe é evangélica, entendeu? E eu tava só questão de cumprir a tornozeleira para voltar no serviço de trabalho, sabe? O senhor não teve nenhum contato com esse Lúcio França? Nunca vi na minha frente, doutor. Mas deve ter ouvido comentários sobre Sim, ele. não, depois ele falavam dele. Isso, fala que ele era um cara perigoso, era faccionário, é um cara bravo, sempre falava esse comentário que rolava na cidade, no comércio, né? Não, ele trabalhava, vivia do quê? Eu não faço ideia, doutor. Essas acusações, então, vieram todas depois desse fato de Marialva. Depois do fato de Marialva. E o senhor se recorda quem que fez? Se eram denúncias anônimas, alguma denúncia formal, concreta? Todos anônimos, doutor, nunca foi com nome concreto. Dessas pessoas que foram ouvidas aqui, o senhor conhece alguém, por exemplo, Leonardo Grittner? Não conheço, doutor. Gleicimar Rashbart? Não conheço, doutor. Bruno Henrique Silva de Lima? Também não, doutor. Adailton Wesley Golini? Também não, doutor. Com algumas exceções, alguns foram ouvidos aqui. Kleber Barros do Nascimento, o senhor conhece? O Kleber Barros é o mecânico da cidade. Andressa dos Santos, o senhor conhece? É amiga da minha esposa. Isso aqui são testemunhas arroladas pela defesa. A Eliane Cristina Alves do Nascimento Alves de Oliveira. É a dona da Mercedes lá de São João. O senhor tem contato com ela? Tem... Não tenho contato não, doutor. Bom, a Andreina, o senhor já disse que não tem contato. A Jéssica, essa que esteve lá no aniversário, no churrasco lá, seria comadre do senhor? Isso, ela é
Meu filho é afilhado dela. O senhor mencionou, quando o senhor foi ouvido em juízo, o que diziam sobre o Lúcio, a vítima, que ele era uma pessoa problemática, que tinha saído da cadeia e que era perigoso. Isso. O senhor sabia onde ele residia, esse Lúcio? Não fazia ideia, doutor. Essas pessoas que eu mencionei aqui, alguma delas teria alguma razão para acusar o senhor? Não faço ideia, eu acho que não, doutor. O senhor disse que nasceu e foi criado lá em São João do Caiuá. Antes desse fato aqui em Marialva, o senhor tinha, mesmo sem processo, o senhor tinha passagem por delegacia? Não, doutor, sempre fui trabalhador, minha vida sempre foi trabalhar, doutor. Teve algum incidente com alguém, alguma trombada, alguma briga? Também não, doutor. O senhor mencionou que o delegado havia comentado sobre essa, que seria a terceira, ou não entendi direito. Seria o terceiro caso de clonagem, doutor, que até mesmo ele mencionou para mim o carro do prefeito, estava andando lá na Bahia e o prefeito não saiu da cidade. E essas pessoas, ele chegou a descobrir quem que estava fazendo? Não, ele falou para mim na conversa, né, doutor, que existe uma facção lá dentro de São João na questão de clonagem de carro. Faz isso aí. Faz lá na cidade. Muito bem. Sobre essa questão de Santa Catarina, o senhor adquiriu esse carro lá? Comprei lá em Santa Catarina. Mas a documentação dele, tudo tranquilo? Foi tudo transferido para cá. Não teve problema nenhum? Não. Sobre a arma, aí dessa arma que foi apreendida lá com o senhor havia adquirido onde? Lá em Terra Rica, particular, era em loja, como que era? Não, foi de terceiros lá em Terra Rica. Mas o senhor testou essa arma? Também não cheguei nem a tirar com ela, doutor, era uma velha. O senhor está há quanto tempo preso por essa situação aqui? Vai fazer 10 meses, doutor. Tá ok. Nada mais, excelência. Obrigado. Queria saber a respeito do carro que você falou que foi clonado. Tem algo oficial disso? Foi comprovado isso? Clonagem do carro? Não, eu não cheguei a procurar a autoridade. Mais alguma pergunta? Esse suposto carro que você fala aqui, dessa clonagem, quanto tempo esse carro ficou no seu nome? Ficou em torno, eu fiquei lá em Santa Catarina uma faixa de 8 meses, eu acho que ficou mais ou menos um ano e pouco no meu nome. Mais ou menos isso. Um ano, acho que acho que quase um ano. Não chegou a dar um ano, não. E a descoberta que você vê essa suposta clonagem só após desse fato ocorrido. Depois desse fato ocorrido. E durante todo esse tempo não implicou nenhuma infração dessa placa. Não chegou. A arma que foi encontrada na casa dele, a bala que atingiu o Lúcio, é exata? Não há essa informação no processo. Não. Mais alguma pergunta? Só para encerrar, quando o senhor pagou nessa arma? Acho que eram uns 500 reais mais ou menos. Mais alguma coisa que o senhor queira dizer sobre defesa? Isso mesmo, doutor. Foram pronunciados e, nesta data, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em relação ao réu Leonardo Santana da Silva, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade do delito, votando afirmativamente ao primeiro quesito. Em votação ao segundo quesito, reconheceu a autoria atribuída ao acusado Leonardo Santana da Silva. Os jurados, ao votarem não ao terceiro quesito, rejeitaram o pedido de absolvição. Em votação ao quarto quesito, os jurados reconheceram que o crime foi praticado por motivo torpe. Por fim, ao votar afirmativamente ao quinto quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado mediante emboscada. No que tange a ré Marta Cordeiro, o Egrégio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, votando afirmativamente ao primeiro quesito. Em votação ao segundo quesito, reconheceu a autoria atribuída à acusada Marta Cordeiro. Os jurados, ao votarem não ao terceiro quesito,
rejeitaram o pedido de absolvição. Finalmente, ao votarem afirmativamente ao quarto quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado mediante emboscada. Isso posto, o egrégio Tribunal do Júri desta comarca julgou procedente a denúncia e condenou o acusado, Leonardo Santana da Silva, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, e a ré Marta Cordeiro como incursa nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Assim, sacramentando a decisão soberana desse Conselho de Sentença, em estrita obediência ao mandamento constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal e em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar de forma individual e isolada as penas a serem aplicadas aos réus. Em relação a Leonardo Santana da Silva, a sua culpabilidade é certa e a sua conduta é reprovável. Contudo, é inerente ao tipo penal em que está em curso. O réu não ostenta antecedentes. No que tange à sua personalidade e conduta social, não há elementos cognitivos suficientes nos autos para aquilatá-los, o que não o prejudica. O motivo teria sido a ganância em razão de disputas do tráfico de drogas. Entretanto, tal circunstância será objeto de análise na segunda fase da dosimetria. As circunstâncias são prejudiciais, vez que o delito foi praticado mediante emboscada. Todavia, tal circunstância será utilizada para qualificar o crime, balizando a pena base. As consequências do delito não prejudicam o réu, haja vista que o resultado morte ser o esperado para o delito em análise. Por fim, inexistem provas de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o delito. Dessa forma, sopesadas essas circunstâncias, e porque nenhuma delas será utilizada para exasperar a pena nessa fase, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, existem circunstâncias atenuantes, presentes na espécie, contudo, a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, alineado do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado por motivo torpe. Dessa forma, agrava a pena em 1/6, ou seja, em 2 anos, passando a dosá-la em 14 anos de reclusão, que torna concreta e definitiva a mínima de casos legais de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. Detração. Deixo de realizar a detração nesse momento, visto que o réu está preso preventivamente nos autos 799-64-2021-8, 160041, devendo o juiz da execução, após o trânsito em julgado, ou até que seja colocado em liberdade naquele feito, detrair o tempo em que ficou preso provisoriamente. Saliento que a não realização da detração em nada altera o regime inicial de cumprimento da pena nesse momento. A pena privativa de liberdade imposta ao réu Leonardo deverá ser cumprida desde o início sob as regras do regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, considerando a quantidade de pena corpórea fixada. Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou aplicação de sursis, haja visto o não cumprimento dos requisitos objetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Situação prisional do réu. É caso de manutenção da prisão preventiva do réu Leonardo, vez que permanecem incólumes os pressupostos requisitos autorizadores que ensejaram a decretação da sua prisão cautelar, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Registro, por fim, que a autoria e materialidade antes imputada ao réu em mero juízo de probabilidade, com o advento da presente sentença condenatória, se confirmam, o que reforça o entendimento deste juiz quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva. Em relação a Marta Cordeiro, diante da decisão do Tribunal Popular, passo a fixação da pena a ela aplicada, atenta também às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade da ré é certa e sua conduta é reprovável. A ré não ostenta antecedentes. No que tange à sua personalidade e conduta social, não há elementos cognitivos suficientes nos autos para aquilatá-las, o que não a prejudica. O motivo não foi devidamente esclarecido. As circunstâncias são prejudiciais, vez que o delito foi praticado mediante emboscada, todavia tal circunstância será utilizada
para qualificar o crime balizando a pena base. As consequências do delito não prejudicam a ré, já visto que o resultado morte é o esperado para o delito em análise. Por fim, em relação à remarca, existem provas de que a vítima, com seu comportamento, contribuiu para o delito, vez que ela era submetida à reiterada violência doméstica evidenciada nos autos, pela fala das filhas da ré e da testemunha da Ailton Golini, ouvidos nesse processo. Ressalto que, embora a vítima tenha contribuído para a prática do crime, segundo a jurisprudência do STJ, a pena base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Dessa forma, sopesadas essas circunstâncias, porque nenhuma delas será utilizada para exasperar a pena, fixo a pena base, em relação à remarca, em 12 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Finalmente, a míngua de casas legais de aumento e diminuição da pena na terceira fase torna definitiva a pena em 12 anos de reclusão. A ré não permaneceu presa durante a instrução. A pena privativa de liberdade, a hora imposta à ré, deverá ser cumprida desde o início sob as regras do regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, considerando a quantidade de pena corpórea fixada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou aplicação de sursis, haja visto o não cumprimento dos requisitos objetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Da situação prisional da ré. Mantenho a prisão preventiva da ré, vez que decretada em desfavor da ré, vez que permanecem incólumes os pressupostos que autorizaram a decretação da prisão cautelar prevista nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Registro ainda que a autoria e materialidade antes a ela imputada em mero juízo de probabilidade, com o advento dessa sentença condenatória, se confirmaram, o que reforça o entendimento deste juízo quanto à necessidade de manutenção da prisão, quanto à necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva. Por fim, ressalto que a ré se evadiu do distrito da culpa logo após a ocorrência dos fatos e não foi localizada até o presente momento, mesmo depois de transcorrido mais de um ano desde a decretação de sua prisão. Assim, a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e também para garantir a aplicação da lei penal. Dos bens apreendidos, permanece apreendido em poder desse juízo, conforme o movimento 05, um aparelho celular. Não restando comprovada a origem ilícita do bem, intime-se a ré para que no prazo de 30 dias proceda a retirada sob pena de sua inércia dar causa à doação do bem ou à sua destruição. Disposições finais. Condena os réus ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata. Deixa de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, como determina o inciso 4º do artigo 387 do CPP, vez que não houve pedido expresso nesse sentido. Em atenção ao artigo 201, parágrafo 2º do Código Penal, ia dar os familiares por intimados, mas eles se retiraram, então determinam a intimação deles do teor dessa sentença. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências. Remetam-se os autos ao contador judicial para o cálculo das custas, intimando-se os acusados para efetuarem o recolhimento das verbas no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Espeçam-se guias de recolhimento dos réus, acompanhada das peças indicadas no Código de Normas, a serem remetidas à vara de execuções penais para registro. Formem-se os autos de execução de pena. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus com suas devidas identificações para a suspensão dos direitos políticos em cumprimento ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. Espeçam-se mandados de prisão. Determino o arquivamento dos autos 496-91-20-2022, 8-16-0113, vez que serviram apenas para o controle das intimações e pedidos de dispensa dos jurados convocados para o júri. Dou esta por publicada em plenário do júri às
21 horas do dia 30 de março de 2022. E as partes e os réus por intimados, salientando que a ré Marta Cordeiro é intimada neste ato por meio de seu defensor nos termos do artigo 392, inciso 3 do Código de Processo Penal. Farei breves considerações finais. A minha primeira palavra é dirigida ao senhor, seu Leonardo. Essa sentença não está estabilizada ainda, né? Ela é passível de recurso. O julgamento realizado pelo plenário do Tribunal do Júri hoje, a minha obrigação era zelar para que os atos processuais fossem praticados de acordo com a nossa legislação, e espero ter feito isso, né? Então, do ponto de vista do devido processo legal, entendo que foram atendidos os requisitos legais. É importante que o senhor saiba que o julgamento feito pelo Conselho de Sentença nessa data tem como base os elementos de prova trazidos ao processo. Como tanto a defesa como o Ministério Público disseram, ninguém é que sabe exatamente o que de fato aconteceu. A referência para o julgamento é sempre com base nos dados do processo. E aqui nós temos a versão do Ministério Público, a versão da defesa, e cabe aos jurados promoverem o julgamento diante, né, do que angariaram, do que foi processado aqui hoje. Em relação a Marta também, a família não está aí, mas a condenação é sempre muito dura, é sempre muito triste, principalmente quando não há essa... né, e ninguém se conforma com uma condenação penal. É importante que o senhor saiba que para o julgador não há nenhuma felicidade em julgar ou condenar alguém. Quando nós fazemos isso, eu cumpro um dever legal e os senhores jurados também estão cumprindo um dever que a eles foi atribuído pela Constituição Federal. Então, portanto, para que o senhor saiba que essa decisão é passível de recurso, depois, em conversa com o seu advogado, o senhor vai decidir se vai recorrer ou não. Tá? Agradeço a todos que participaram desse julgamento, em especial os senhores jurados. O julgamento pelo Tribunal do Júri é sempre muito duro, exige muito dos senhores, e hoje não foi diferente. Hoje as posições do Ministério Público e da Defesa eram conflitantes num processo de difícil instrução, né? É sempre bom, né, ver um nível de discussão elevado, e é importante que os senhores entendam que, à parte, às vezes, possa parecer uma situação, né, grosseiro, não está previsto em lei, e o objetivo é justamente trazer para a visão dos senhores os pontos conflitantes, né, em que justamente a discordância da defesa e da acusação em relação a determinado ponto, para que os senhores possam, a seguir, né, refletir sobre qual medida melhor tomar a respeito, né, desses pontos de conflito. A todo o staff, tanto da Polícia Militar, não me canso de agradecer, né, que garante a nossa segurança aqui. Levem ao comando o meu agradecimento. Posso dizer que sempre, em todas as requisições que fiz, sempre fui prontamente atendida, né, e sei da dificuldade do trabalho da polícia hoje, né, e principalmente porque há o senso comum de desacreditar nessa atividade que para a gente é fundamental para a garantia da ordem pública. Aos advogados, meu respeito, a minha consideração, né, é sempre muito bom estar participando de julgamentos como esse, em que há um elevado nível de debate e de, como eu vou dizer, de conhecimento jurídico, né, para conseguir cada um fazer com que os jurados, né, compreendam ou adiram aos seus posicionamentos. Ao nosso staff, meu agradecimento de sempre. Vamos descansar.